O dividendo composto. A tática menos falada e mais poderosa na carteira de Luiz Barsi. Você já ouviu falar que dinheiro faz dinheiro? Pois é, essa ideia simples está por trás de uma das estratégias mais poderosas do mercado financeiro, usada por um dos maiores investidores do Brasil, Luiz Barsi. Ele não ficou rico da noite para o dia, mas sim aplicando uma tática que muita gente ignora ou não entende direito: o dividendo composto. Parece complicado, mas é como plantar uma sementinha e ver ela virar uma árvore cheia de frutos. Vamos entender como isso funciona, sem enrolação. Primeiro, o que é dividendo composto? Imagine que você tem uma galinha que bota ovos. Se você comer os ovos, vai ter comida por um dia. Mas se você guardar alguns ovos e chocar eles, vai ter mais galinhas. Essas galinhas vão botar mais ovos e assim por diante. Em pouco tempo, você não terá só ovos para comer, mas uma granja inteira. O dividendo composto funciona assim. Em vez de gastar o dinheiro que você recebe de dividendos, aquele lucrinho que algumas empresas pagam aos acionistas, você reinveste esse dinheiro para comprar mais ações. Com mais ações, você recebe mais dividendos. Com mais dividendos, compra mais ações. E o ciclo se repete, crescendo como uma bola de neve. Luiz Barsi é mestre nisso. Ele não se preocupa em vender ações para ganhar dinheiro rápido. Ele prefere acumular mais e mais ações de empresas sólidas, que pagam dividendos consistentes, e deixar o tempo trabalhar a seu favor. Segundo, como o dividendo composto funciona na prática. Vamos a um exemplo bem simples. Suponha que você comprou 100 ações de uma empresa que paga R$ 1 de dividendo por ação todo ano. No primeiro ano, você recebe R$ 100. 100 ações, X, R$ 1. Se você gastar esse dinheiro, no ano seguinte vai receber os mesmos R$ 100. Agora, imagine que você reinveste esses R$ 100 em mais ações da mesma empresa. Se cada ação custa R$ 10, você consegue comprar 10 ações a mais. No segundo ano, você terá 110 ações, 100 mais 10. Se a empresa continuar pagando R$ 1 por ação, você receberá R$ 110. 110 vezes R$ 1. No terceiro ano, você reinveste os R$ 110. Se o preço da ação continuar em R$ 10, você compra mais 11 ações. Agora, você tem 121 ações. No quarto ano, receberá R$ 121 em dividendos. Em 5 anos, seus dividendos cresceram quase 50% sem você fazer nada além de reinvestir. E se você esperar 10, 20 ou 30 anos, os números ficam impressionantes. É por isso que Barsi diz que o segredo não é ganhar muito de uma vez, mas ganhar um pouco, reinvestir e deixar o tempo multiplicar. Terceiro, por que essa tática é tão poderosa? A maioria das pessoas quer ficar rica rápido. Elas compram ações esperando que o preço suba para vender e lucrar. Mas o dividendo composto é o oposto. Você não se importa tanto com o preço da ação no curto prazo, mas sim com a quantidade de ações que você consegue acumular e com a qualidade das empresas que pagam dividendos. Veja 3 motivos pelos quais essa estratégia é tão forte. A. O tempo trabalha a seu favor. Quanto mais tempo você deixar o dinheiro reinvestido, maior será o efeito. É como uma árvore. No começo, ela cresce devagar, mas depois de alguns anos, os galhos se multiplicam. Luiz Barsi começou a investir cedo e manteve a disciplina por décadas. Hoje, ele recebe milhões em dividendos todos os meses, sem precisar vender nenhuma ação. B. Você não precisa ser um gênio do mercado. Muita gente acha que investir é complicado, cheio de gráficos e termos difíceis. Mas o dividendo composto é simples. Você escolhe empresas boas, que pagam dividendos regulares e reinveste o dinheiro. Não precisa adivinhar quando comprar ou vender, basta ter paciência. C. Proteção contra crises. Quando o mercado cai, muita gente entra em pânico e vende tudo, mas quem usa o dividendo composto continua recebendo seus dividendos e muitas vezes consegue comprar mais ações por um preço mais baixo. É como se, em uma liquidação, você pudesse comprar mais galinhas por menos dinheiro. Quando o mercado se recuperar, você terá ainda mais ações rendendo dividendos. Quarto, como começar a
usar o dividendo composto. Você não precisa ser milionário para aplicar essa estratégia. Veja como dar os primeiros passos. A. Escolha empresas sólidas. Não adianta comprar ações de qualquer empresa só porque ela paga dividendos. É preciso escolher empresas que tenham um histórico de pagar dividendos regularmente. Por exemplo, bancos, empresas de energia, telefonia. Não estejam endividadas demais. Tenham um negócio fácil de entender. Se você não entende como a empresa ganha dinheiro, melhor não investir. Luiz Barsi costuma investir em empresas como Itaú, Bradesco, Eletrobras e Vale. São empresas grandes, conhecidas e que pagam dividendos há anos. B. Comece pequeno e seja constante. Você não precisa investir milhares de reais de uma vez. Comece com o que puder, mesmo que seja R$ 100 por mês. O importante é ser constante e reinvestir os dividendos. C. Não mexa no dinheiro. O maior erro de quem começa é querer sacar os dividendos para gastar. Se você fizer isso, quebra o ciclo do composto. Lembre-se, o objetivo é acumular mais ações, não enriquecer rápido. D. Tenha paciência. No começo, os dividendos serão pequenos, mas com o tempo, eles vão crescer. Pense em uma criança. Ela não vira adulto em um dia. O mesmo acontece com seus investimentos. Quinto, um exemplo real. Como Luiz Barsi usou essa tática, Luiz Barsi é conhecido como o rei dos dividendos do Brasil. Ele começou a investir na década de 1960, quando ainda era jovem. Na época, ele comprava ações de empresas como a Eletrobras e reinvestia todos os dividendos que recebia. Vamos supor que, em 1970, ele tenha comprado 1.000 ações da Eletrobras por R$ 10 cada. Na época, o valor seria em cruzeiros, mas vamos simplificar. Se a empresa pagasse R$ 1 de dividendo por ação, ele receberia R$ 1.000 no primeiro ano. Em vez de gastar, ele reinvestia esse dinheiro. Se o preço da ação continuasse em R$ 10, ele compraria mais 100 ações. No segundo ano, teria 1.100 ações e receberia R$ 1.100 em dividendos. Reinvestindo novamente, compraria mais 110 ações, e assim por diante. Ao longo de 50 anos, esse processo se repetiu milhares de vezes. Hoje, Barsi tem milhões de ações de empresas como Eletrobras, Itaú e Bradesco. Seus dividendos mensais chegam a milhões de reais. Tudo isso porque ele entendeu que o segredo não é ganhar muito de uma vez, mas sim acumular aos poucos e deixar o tempo trabalhar. 6. Erros comuns que você deve evitar. Mesmo sendo uma estratégia simples, muita gente comete erros que podem atrapalhar o crescimento dos dividendos. Veja os principais. A. Querer enriquecer rápido. Muita gente desiste porque acha que os dividendos não estão crescendo rápido o suficiente. Mas o composto é como uma planta. Se você ficar mexendo nela todo dia, ela não cresce. Deixe o tempo fazer o trabalho. B. Não reinvestir os dividendos. Se você sacar os dividendos para gastar, quebra o ciclo. É como tirar os ovos da galinha antes que eles virem mais galinhas. O dinheiro precisa ficar reinvestido para gerar mais dinheiro. C. Comprar ações de empresas ruins. Nem toda empresa que paga dividendos é um bom investimento. Se a empresa estiver endividada ou tiver um negócio instável, os dividendos podem parar de ser pagos. Pesquise antes de comprar. D. Vender na primeira crise. Quando o mercado cai, muita gente vende tudo com medo, mas quem usa o dividendo composto vê a crise como uma oportunidade. As ações ficam mais baratas e você pode comprar mais com o mesmo dinheiro. 7. Quanto tempo leva para ver resultados? Depende de quanto você investe e da empresa que escolher. Mas veja um exemplo prático. Suponha que você comece com R$ 10.000 em ações de uma empresa que paga 5% de dividendos ao ano. Ou seja, R$ 500 no primeiro ano. Se você reinvestir todos os dividendos e a empresa mantiver o mesmo pagamento, em 10 anos, seus dividendos anuais podem chegar a mais de R$ 800. Em 20 anos, podem passar de R$ 1.600. Em 30 anos, mais de R$ 3.000 por ano.
Parece pouco, mas lembre-se, você não está fazendo nada além de reinvestir. E se você continuar adicionando mais dinheiro todo mês, os números crescem ainda mais rápido. O dividendo composto funciona para todo mundo? Sim, mas com algumas ressalvas. Quanto antes você começar, melhor. Se você tem 20 anos, ótimo. Se tem 40, ainda dá tempo, mas terá que investir mais por mês. Você precisa de disciplina. Não adianta investir por 6 meses e desistir. O composto só funciona se você for constante. É preciso escolher boas empresas. Não adianta comprar ações só porque pagam dividendos altos. Elas precisam ser de empresas sólidas. Se você seguir essas regras, o dividendo composto pode transformar até mesmo pequenos investimentos em uma fonte de renda poderosa no futuro. Nono, resumo final. O que você precisa lembrar? 1. Dividendo composto é reinvestir o dinheiro que você recebe das ações para comprar mais ações, gerando mais dividendos no futuro. Segundo, é como uma bola de neve. No começo, cresce devagar, mas com o tempo, fica enorme. Terceiro, o tempo é seu maior aliado. Quanto mais cedo você começar, melhor. Quarta, escolha empresas sólidas, que pagam dividendos regularmente e tenham um negócio estável. Quinta, seja paciente e constante. Não espere resultados da noite para o dia. 6. Não gaste os dividendos. Reinvista tudo para acelerar o crescimento. 7. Crises são oportunidades. Quando o mercado cai, as ações ficam mais baratas e você pode comprar mais. Luiz Barsi não ficou rico por acaso. Ele aplicou essa estratégia por décadas, sem pressa, sem desespero, e hoje colhe os frutos de uma carteira que gera milhões em dividendos todos os meses. Você não precisa ser um gênio para fazer o mesmo. Basta começar, ser disciplinado e deixar o tempo trabalhar por você. Se você ainda não começou, hoje é um bom dia para dar o primeiro passo. Compre algumas ações de uma empresa sólida, reinvista os dividendos e veja seu dinheiro crescer. Pode acreditar, daqui a alguns anos, você vai olhar para trás e agradecer por ter começado. Agora você pode estar se perguntando, mas como eu escolho as empresas certas para essa estratégia? A resposta é simples. Procure negócios que já têm um histórico de pagar dividendos consistentes e que atuam em setores essenciais. Pense em empresas que vendem produtos ou serviços que as pessoas sempre vão precisar, mesmo em tempos difíceis. Por exemplo, empresas de energia elétrica, água, gás ou até mesmo bancos costumam ser boas opções. Elas não são as mais emocionantes do mercado, mas são estáveis e, na maioria das vezes, continuam pagando dividendos mesmo quando a economia não vai bem. Luiz Barsi, por exemplo, tem muitas ações de empresas como a Eletrobras, que distribui parte dos seus lucros aos acionistas regularmente. Outra dica importante é não se deixar levar pela empolgação com ações que prometem ganhos rápidos. Muitas vezes, essas empresas são instáveis e podem parar de pagar dividendos de uma hora para outra. O segredo é focar em negócios sólidos, que já existem há décadas e têm uma gestão confiável. Assim, você reduz os riscos e aumenta as chances de receber dividendos por muitos anos. Também é fundamental ter paciência. No começo, os dividendos podem parecer pequenos, mas com o tempo e o reinvestimento eles vão crescendo. Imagine que você comprou 100 ações de uma empresa que paga R$1 de dividendo por ação ao ano. No primeiro ano você recebe R$100. Se reinvestir esse valor, no ano seguinte você terá mais ações e os dividendos serão maiores. Em 10 anos, esse valor pode ter dobrado, triplicado ou até mais, dependendo do desempenho da empresa. E não se preocupe em acertar tudo de primeira. Até mesmo Luiz Barsi errou algumas vezes ao longo da sua jornada. O importante é aprender com os erros e ajustar a estratégia conforme necessário. Se uma empresa começar a dar sinais de problemas, como redução nos lucros ou dívidas crescentes, pode ser hora de reconsiderar. Mas lembre-se, o foco é no longo prazo. Então, não tome decisões baseadas em oscilações momentâneas do mercado.
Uma coisa que muita gente não percebe é que essa estratégia não exige muito dinheiro para começar. Você pode iniciar com pouco, comprando algumas ações por mês e ir aumentando aos poucos. O mais importante é criar o hábito de investir regularmente e não mexer no dinheiro antes do tempo. Com o passar dos anos, você vai perceber que o poder dos juros compostos e dos dividendos reinvestidos faz uma enorme diferença. Por fim, lembre-se de que essa é uma estratégia para quem quer construir riqueza aos poucos, sem correr riscos desnecessários. Não é um esquema para ficar rico rápido, mas sim um método testado e comprovado por investidores como Luiz Barsi. Se você seguir esses passos com disciplina, é muito provável que no futuro tenha uma fonte de renda passiva que te dê liberdade e segurança financeira. Então, se você ainda não começou, não espere mais. Abra uma conta em uma corretora, estude algumas empresas sólidas e faça sua primeira compra. Pode ser uma ação ou até mesmo um fundo que pague dividendos. O importante é dar o primeiro passo e manter a consistência. Com o tempo, você vai ver seu dinheiro trabalhar para você e os resultados vão aparecer. E aqui está o segredo que muita gente não percebe. O dividendo composto não é só sobre receber dinheiro, mas sobre deixar esse dinheiro trabalhar por você. Imagine que você comprou 100 ações de uma empresa que paga R$ 2,00 de dividendo por ação a cada 3 meses. No primeiro trimestre, você recebe R$ 200. Se reinvestir esse valor, no próximo trimestre, você não terá mais 100 ações, mas sim um pouco mais, digamos 102. Agora, os mesmos R$ 2,00 por ação vão te render R$ 204. Parece pouco, mas é assim que a mágica acontece. Com o tempo, esse efeito vai se acumulando. Em 5 anos, você pode ter muito mais ações do que começou, e os dividendos vão crescendo sem que você precise colocar mais dinheiro do bolso. É como uma bola de neve descendo a montanha. No começo, ela é pequena, mas conforme rola, vai ficando cada vez maior. Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, usou essa estratégia para construir uma fortuna. Ele não se preocupava em vender ações para lucrar, mas sim em acumular mais e mais papéis de empresas sólidas que pagam bons dividendos. Com o tempo, os dividendos que ele recebia eram tão altos que ele podia viver apenas deles, sem precisar mexer no patrimônio principal. O mais legal é que você não precisa ser rico para começar. Se hoje você investe R$ 100 por mês em ações que pagam dividendos e reinveste tudo, em alguns anos esse valor pode se transformar em milhares de reais por mês entrando na sua conta sem que você precise fazer nada. É claro que isso exige paciência, mas é justamente essa paciência que faz a diferença entre quem enriquece devagar e quem nunca sai do lugar. Outra dica importante: não se distraia com modinhas ou promessas de lucros rápidos. O mercado sempre vai ter oscilações, e às vezes as ações que você comprou podem cair de preço. Mas se você escolheu empresas boas, que continuam pagando dividendos mesmo em crises, isso não é um problema. O que importa é o fluxo de dinheiro entrando, não o valor da ação no curto prazo. Por exemplo, imagine que você comprou ações de uma empresa de energia elétrica. Mesmo que o preço da ação caia 20% em um ano, se a empresa continuar pagando os mesmos dividendos, você está ganhando dinheiro do mesmo jeito. E quando o mercado se recuperar, suas ações vão valer mais e você ainda terá acumulado mais papéis com os dividendos reinvestidos. O dividendo composto é uma estratégia para quem pensa no longo prazo. Não é emocionante como comprar uma ação que dobra de valor em um mês, mas é muito mais seguro e consistente. E no fim das contas, é isso que faz a diferença entre quem sonha com liberdade financeira e quem realmente conquista. Então, comece hoje, seja constante e deixe o tempo trabalhar a seu favor. Agora, imagine que você aplicou essa estratégia por 10, 20 ou até 30 anos. A mágica do dividendo composto começa a aparecer de verdade quando você reinveste os lucros e deixa o tempo fazer seu trabalho. Vamos a um exemplo prático para ficar mais claro. Digamos que você investiu R$ 10.000 em uma empresa que paga 6% de dividendos ao ano. No primeiro ano, você recebe R$ 600. Se reinvestir esse dinheiro, no segundo ano, você não terá mais R$ 10.000, mas sim R$ 10.000
R$ 1.600. Agora, os 6% serão calculados sobre esse novo valor e você receberá R$ 636. No terceiro ano, o valor sobe para R$ 11.236 e assim por diante. Parece pouco no começo, mas com o tempo, esse efeito vai crescendo como uma bola de neve. Depois de 20 anos, sem adicionar nenhum real a mais, aquele investimento inicial de R$ 10.000 pode ter se transformado em mais de R$ 32.000, só com os dividendos reinvestidos. E o melhor, você não precisou fazer nada além de manter a disciplina. Não vendeu na baixa, não se desesperou com as oscilações do mercado e não tentou adivinhar o melhor momento para comprar ou vender. O segredo está na constância. Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, construiu sua fortuna assim. Ele não ficou rico da noite para o dia, mas sim acumulando ações de empresas sólidas que pagam bons dividendos e reinvestindo tudo. Ele não se importa se o mercado está em alta ou em baixa, porque sabe que no longo prazo o que importa é o fluxo de dinheiro entrando. Outro ponto importante é escolher empresas que aumentam seus dividendos com o tempo. Por exemplo, uma empresa que hoje paga 5% de dividendos, mas que a cada ano aumenta esse valor em 3%, vai te pagar cada vez mais no futuro. Isso faz com que seu dinheiro renda mais sem que você precise colocar mais nada. Claro, nem tudo são flores. Nem todas as empresas são boas pagadoras de dividendos, e algumas podem até cortar os pagamentos em momentos difíceis. Por isso, é fundamental estudar bem antes de investir. Procure empresas com histórico de lucros consistentes, baixa dívida e que atuem em setores essenciais, como energia, saneamento ou bancos. Essas empresas tendem a ser mais estáveis e confiáveis. Além disso, não coloque todo o seu dinheiro em uma única ação. Diversifique entre algumas empresas sólidas para reduzir os riscos. Se uma delas passar por problemas, as outras podem compensar. O dividendo composto não é uma fórmula mágica, mas é uma das formas mais seguras de construir riqueza ao longo do tempo. Não exige que você seja um gênio das finanças, apenas paciência e disciplina. Enquanto outros correm atrás de ganhos rápidos e arriscados, você estará construindo um patrimônio sólido, que vai te dar liberdade no futuro. Então comece hoje mesmo. Mesmo que seja com pouco dinheiro, o importante é dar o primeiro passo. Reinvista os dividendos, mantenha a calma nos momentos de crise e deixe o tempo trabalhar a seu favor. No fim, você vai perceber que a verdadeira riqueza não está em acertar o próximo boom do mercado, mas sim em construir um fluxo de renda que cresce sozinho ano após ano. Oi!